Olá a todos, vamos continuar o capítulo 6, é um pouco longo, vamos já ler a partir do versículo 28, onde ficamos a semana passada. Jesus estava aqui a falar depois de ter ocorrido o milagre da multiplicação dos pães. Ele andou sobre as águas, atravessando o mar da Galileia, enquanto os discípulos foram de barco. Ele chega a outro lugar e começa a conversar, a falar com eles. Ele fazia estas pregações, estes ensinos diretamente ao seu grupo mais chegado de discípulos e outras vezes falava para todos e colocavam-lhe aquelas questões. Então eu vou avançar aqui a partir do versículo 28. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: as obras de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe então: dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vem a mim eu não o rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e crê nele tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos parar só um bocadinho aqui para podermos meditar, para não estarmos só a ler, só por ler. Aqui, voltando aqui ao versículo 28, portanto, estavam já ali uma multidão já diante dele e já estavam a questioná-lo: o que é que nós temos que fazer? O que é que Deus requer de nós? E ele diz: devem crer em mim, não é? É que creiais, é o principal. Deus quer que nós acreditamos que aquilo que Jesus disse é verdade. Não que ele foi só um mestre qualquer, mais um, como o Buda, como o outro qualquer, mas que acreditemos que o que ele está a dizer é mesmo verdade. Mas as pessoas diziam: então faz-nos um sinal, como se ele não tivesse já feito sinais extraordinários, ainda queriam mais sinais. Quer dizer, Jesus até fez uma grande multiplicação de pão. Eles vêm com a conversa do deserto, que Moisés lhes tinha dado um pão do céu, era uma coisa que caía durante a noite, e eles apanhavam aquilo e faziam aquele pão. Depois, ao fim de muitos anos, já estavam fartos, já não podiam ver aquilo à frente, já estavam enjoados. Mas eles vejam bem que depois de tudo o que Jesus fez, esta gente ainda vem, quer mais sinais. O que é que eles querem mais? Por isso é que Jesus, a partir de certa altura, costumava dizer-lhes que não vos vou dar mais sinais. O único sinal que vos vou dar é o sinal de Jonas, que tinha a ver com aqueles 3 dias e 3 noites que ele estaria morto e depois da sua ressurreição. Ele continua agora aqui. Vamos ver o que há aqui sim de interessante para partilharmos. Ele diz que aquele pão que Moisés deu não era o verdadeiro pão do céu, aquilo que caía realmente do céu físico que nós conhecemos, mas ele diz que ele, Jesus, é que era o pão, verdadeiro pão do céu. E depois estas pessoas dizem: Senhor, dá-nos então esse pão, dá-nos esse pão. Parece a samaritana, quando Jesus falou que tinha uma água que dava vida para a eternidade, a samaritana diz: ai, dá-me então dessa água, onde é que vais tirar? E agora eles dizem assim: esse pão que é assim tão muito superior ao pão que nós comemos ali naquela multiplicação e ao maná e tudo, dá-nos lá desse pão então. Estas pessoas não entenderam ainda, estão a ver? Havia poucos que entendiam o que Jesus dizia e esses ficavam ali bem juntinhos dele. Ele depois no versículo 35 diz: eu sou o pão da vida. Quem vem em mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. E não era só Deus diz que nos dá o alimento, se cuida dos passarinhos, também cuidará de nós. Mas Ele está a falar aqui de um outro pão, porque nós estamos sempre só centrados aqui na nossa carnalidade. Mas há um espírito que precisa de ser alimentado,
que precisa de ser saciado. Nós vivemos tempos em que tentam abafar esta nossa sede do espiritual. Fala-se da calcificação da glândula pineal, há tóxicos, assim como o jejum traz benefícios para a nossa vida espiritual, o contrário está a ser feito. Satanás está a fazer um trabalho de destruir tudo o que nós comemos, o que nós respiramos, para tentar evitar que o nosso espírito se consiga comunicar com o Pai. Isto é tudo um trabalho complexo que Deus nos ensina por um lado e o diabo tenta fazer o oposto. Mas Jesus estava a dizer aqui, eu sou o Pai, eu sou o pão. Crer nele é o primeiro passo e depois alimentarmos-nos dele, porque ele é o pão. Todo aquele que o Pai me der virá a mim e quem vem a mim eu não rejeitarei. Claro, ele não rejeita ninguém que vem a ele. E a vontade do Pai é que todo aquele que vem a ele permaneça nele. Claro que depende da nossa vontade, mas ele diz que o que o Pai quer é que ele ressuscite essa pessoa no último dia. Quando houver o julgamento de todas as coisas, que aquele que segue Jesus seja ressuscitado e viva para sempre com ele. É a vontade do meu Pai, diz Jesus, que conhece a vontade. E depois diz no versículo 40, eu ressuscitarei no último dia. Eu vou continuar a ler agora o versículo 41. Os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera, eu sou o pão descido do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu? E Jesus já lhes vai responder. Eu vou só parar aqui um bocadinho, porque eu tenho ouvido pessoas falar, onde Jesus esteve entre os 12 anos e o início do seu ministério, e depois há teorias mirabolantes que são falsas. Pessoas que inventam e usam o nome de Jesus para depois criarem adeptos para as filosofias deles. Jesus não andou nas Índias nem em lugar nenhum. Jesus era filho de um carpinteiro e esteve a fazer o trabalho de carpinteiro e aquelas pessoas conheciam-no. Conheciam o pai José, que trabalhava lá na Madeira, conheciam Jesus, cresceu ali com eles, ele fez o bar mitzvah que os meninos judeus fazem, ele tinha ido aos 12 anos lá a Jerusalém, arranjou-lhe uns sarilhos e fugiu aos pais, mas depois voltou e esteve a trabalhar com o pai. Toda a gente o conhecia muito bem, conheciam depois a Maria, os filhos que a Maria teve ali, todos conheciam aquela família, era muito conhecida dali do local, não era de Jerusalém, lá em Jerusalém não sabiam quem eram aquelas pessoas. Eram judeus como os outros, não é? Mas ali em Nazaré era muito conhecido naquela região, porque o José fazia os trabalhos de carpintaria e as pessoas precisavam dos trabalhos e iam lá pedir para ele fazer. Não é? Eram assim aquelas pequenas comunidades. Então é só aqui uma parte que Jesus era conhecido e esteve ali aqueles 12 anos, não desapareceu para em espírito, transcendentalmente foi pregar para as Índias ou para outro lugar qualquer ou para Marte. Não aconteceu isso. Continuemos. Versículo 43. Jesus lhes respondeu, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Está aqui a dizer que o Espírito Santo, ele diz é o Pai, mas é o Espírito Santo, o Espírito do Pai. O Espírito Santo vai trazendo as pessoas até Jesus. E depois aquele que crer, o objetivo de Deus é ele ser ressuscitado. Mais uma vez eu já falei isso ali atrás. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, não é? Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai, ou seja, só o Filho viu o Pai. Mas o Pai age pelo seu Espírito aqui na terra e vai atraindo. Em verdade vos digo que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E paramos aqui em termos de leitura do texto, que já são muitos versículos. Ele já estava a falar quando ele daria a sua carne pelo mundo. E quando cita ali aquela partezinha da Páscoa, não é em vão. Não era uma Páscoa dos judeus. Só era a Páscoa que era já
um antever, embora fosse um memorial do que aconteceu lá na saída do Egito, do cordeiro que os fez sair do Egito, mas era também uma antecipação daquilo, uma celebração do que iria acontecer no futuro, quando Jesus ia dar a sua carne, tal como o cordeiro. Ele ocupou vicariamente o nosso lugar. Ele foi um sacrifício vicário, quer dizer que foi no meu lugar. Eu merecia morrer por causa da minha herança de pecado. Cada pessoa acha-se sempre muito boa e todas as outras pessoas são péssimas e temos sempre alguma coisa que dizer dos outros, mas nós não. Nós só conseguimos ver coisas boas em nós. Nós não merecemos nada de mal. Mas a verdade é que nós temos um pai que pecou lá desde o Éden. Isto está em nós, na nossa carne. Tanto que esta carne, como a conhecemos, não vai herdar a eternidade. Esta carne vai ser destruída, a não ser que Jesus venha ainda na nossa vida, e Paulo diz que preferia ser revestido em vez de despido. Diz lá numa das cartas. Eu vou continuar a ler depois no próximo vídeo, na próxima semana, porque este discurso de Jesus é longo e fala aqui sempre na questão do pão. Já perceberam que é tudo aqui à volta do pão? É o pão maná lá do deserto, é o pão que Jesus multiplicou, é o pão que Jesus diz que ele é que é o pão, e depois nós ficamos aqui assim, tanto pão, não é? Tantos tipos de pão. Mas é para nós meditarmos naquilo que Jesus nos está a querer transmitir. Jesus não quer que comamos carne humana, dele nem de ninguém. Agora, neste mundo horrível que estão a criar, já se fala disso. Mas não é isso que Jesus está a dizer. Há uma outra comida. Lembram-se da samaritana, quando chegaram os seus discípulos com a comida, ele diz: não quero comer isso, há uma outra comida que vocês ainda não perceberam aqui. A minha comida é fazer a vontade do Pai. E ele estava feliz porque tinha feito a vontade do Pai, dando atenção àquela samaritana e depois pregando para aqueles povos ali que estavam onde ela morava. Encerramos então, até para a semana. Vamos continuar depois com este discurso de Jesus.